Olá a todos. Eu não sei se ri ou choro. O último vídeo de agradecimentos, doações, e eu quero também começar a incluir as coisas que vou adquirindo para o museu, foi lançado em novembro. E na altura já foi feito um bocadinho em desespero quase, no sentido em que foram gravações que eu fiz quando estava a acabar de montar a exposição e que tinha de gravar para poder meter os objetos na exposição. O que é certo é que desde então nunca mais, porque andei a preparar toda a questão de entrada no mundo digital, com o canal do YouTube, com as outras redes sociais que estamos a explorar, e isto não deixa de ser um hobby e portanto as coisas estavam-se a acumular ao ponto de eu estive 10 horas hoje quase a gravar vídeos com doações e coisas do tipo, e organizar também, claro, para depois poder guardar e agora fazer a edição e partilhar convosco, se calhar em vários vídeos. Eu sou por isso obrigado a fazer um episódio especial, vários episódios especiais focados nesta temática, porque senão, quando tentar fazer o programa de Notícias do Museu com as várias secções, basicamente o pessoal desiste passado uns minutos porque começa a apanhar seca. Assim, vamos concentrar aqui em em 2 ou 3 programas estes conteúdos. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste, naturalmente, como sempre. Como sempre também terei o cuidado de meter no descritivo dos vídeos o que é que está em cada momento. Acho que é uma forma, pelo menos, das pessoas poderem navegar e verem o que quiserem. Eu acho que é interessante conhecermos coisas, porque tudo o que vos estou a apresentar ou são agradecimentos ou são coisas mais fora de vulgar e, portanto, obviamente vou tentar dosear bem os conteúdos de forma a captar o interesse de quem nos segue. A minha expectativa, porque também não gosto de dar o braço a torcer, a minha expectativa é que possamos depois entrar numa cadência mais normal e com várias das secções que eu tinha prometido. Pelo meio ainda vamos fazer um episódio especial dedicado aos 40 anos do ZX81, mas vamos ver, vamos andando e vamos afinando, portanto acho que essa é a particularidade que este projeto tem, não é algo que está definido à cabeça e que temos de obedecer cegamente, portanto vamos tentar seguir esse fluxo e ver se com isso conseguimos tornar as coisas ainda mais interessantes. Portanto, convido-vos a assistir a este e aos próximos episódios, sendo que o objetivo é atualizar sobre o que temos no espólio do museu. A doação mais antiga que eu tenho para anunciar desde que gravei um vídeo, penso que em novembro, é do José Chaissa. O José Chaissa veio visitar o Museu a Cantanhede, conheci-o, passámos um bocado agradável, e ele veio entregar um jogo, que eu já vos vou mostrar daqui a pouco. Não é a primeira vez que o mostro, porque eu tinha também adquirido uma cópia desse jogo uns dias antes, mas o José, ao ver a publicação que eu fiz, recordou que tinha o jogo também e, portanto, decidiu oferecer ao museu um exemplar que ele nem sabia se estaria completo ou não. Nesse pacote vinha também muitas cassetes de jogos, são jogos diferentes, como vão ver, mas vamos começar por aí. E, portanto, eu tenho aqui um caixote com muitas cassetes. Eu vou passar por elas rapidamente para pelo menos chamarmos a atenção. O José explicou-me que gostava muito de jogos de estratégia militar e esse tipo de coisas. E, portanto, quem certamente identificarão depois alguns jogos: Tobruk, Gallipoli, High Frontier, o President do Kevin Thomas, e agora, Centro Comercial Bons Amigos, By Me, este tem um nome giro, Annals of Rome. Não sei se conheces este jogo, mas chamou a atenção o nome. Battlefield Germany, Gremlins The Adventure, Football Director 2,
PSOE, CDS, AP, PSDL, Eleições Gerais 1 e 2. Eleições Gerais, parte 1 e 2. Isto é engraçado. André, Planeta Sinclair, vamos ter de ver esta com atenção, de certeza. Não sei o que seja. FIS 2, Kylite, Battle of Midway, Desert Rats, Rismark, Overlord, Blitzkrieg, Handball, qualquer coisa, Zulu War, Imojima, War Games, Stalingrad, The Hobbit. E agora eu vou só poisar antes que isto me caia. E continua aqui com várias coisas. Eu vou só ler os títulos, só mais por curiosidade, mas portanto, Dallas, Legions of Death, Yankee, Dark Empire, Falklands 82, Flying Shark, Lords of Midnight, Cromwell, Their Finest Hour, Guadalcanal, Middle Earth, Fear in Middle Earth, Vikings, Plotting, The Battle of the Bulge, Accolade, Chessmaster 2000, Clax, que é este? Clax, sim. Ancient Battles, Invasion Force, Empire Strikes Back, Vikings, Genghis, P-47 Thunderbolt, Goltsus for Chess, The General, Stalingrad, Classic Games, Creta 1941, Laser Squad, SimCity, quem? Mindfighter, Arhem, Johnny Reb 2, Vulcan, Bloodwitch, Pegasus Bride, Zulu Wars e por fim Paradise Café. E temos o Paradise Café. Eu acho que o José me tinha dito, sim, que estava aqui a cópia dele. E será isto o famoso original? Não. Pronto, com um autocolantezinho aqui, todo bonito a dizer Paradise Café. Mais um para se ver se tem aqui alguma coisa. Continuamos sem saber quem é o famoso da mata. Há quem não goste deste jogo, obviamente, porque há muito mais coisas com muito mais qualidade que foram feitas, mas pronto, não deixa de ser, obviamente, algo que as pessoas se lembram e que recordam com um riso quando pensam no Spectrum. Quanto ao jogo, eu disse que o jogo era ligeiramente diferente. Pois bem, o jogo é o jogo O Empresário. Eu penso, pessoas que eu conheço que tenham este jogo, penso que o Vasco Gonçalves tem, e o Rafael Lanita, que foi a primeira pessoa que eu ouvi a falar neste jogo. Um jogo de tabuleiro, um jogo de tabuleiro acompanhado com uma cassete para carregar um programa no computador. Rentabilização de fábricas, sociedades conquistadas por meio de ações, pode-se jogar sem o computador, uma competição entre empresários onde o investimento é decisivo. Aqui imagens do jogo computador. Nos tempos livres, os empresários praticam o ténis, golfe, hipismo e rally com prémios aliciantes. Não sei se isto está no jogo ou não. Eu ainda não experimentei, nem este nem o outro que adquiri. Aliás, o que eu adquiri ainda está em Lisboa para ir buscar, mas com a pandemia não foi possível. Compra e venda de unidades de rendimentos para instalar nas vilas. Agora aqui, exportação, carga de contentores, proposta do comércio externo, a decisão, transporte marítimo com ou sem seguro, a possibilidade do naufrágio, a ampliação da fábrica, aumento de produção, a compra de matéria-prima, um negociante imprevisível, o assalto à fábrica e as suas consequências. Isto faz-me lembrar muito o Ditador, em que havia revoluções no país e tudo mais, e portanto, como eu já referi, era um jogo que eu gostava muito. O jogo está completo, porque pudemos ver na altura, regras do jogo, segunda edição, curioso. Agora já fico imediatamente em pulgas para ir ver se o outro que temos também é a segunda edição ou não. Era giro que não fosse. Todos os direitos reservados. Paulo Vítor Balão. Eu não consegui ainda localizar quem é o Paulo. Penso que ninguém ainda o localizou. Se alguém o conhecer, era muito giro chegar à fala com ele. E portanto as regras de como jogar o jogo. Autocolantes para montar nas unidades. O tabuleiro.
Um tabuleiro aqui atrás não tem nada. Aqui um tabuleiro carga para embarque, portanto, cartas de informações diversas, fábrica de automóveis, a parte do embarque para envio, fábrica de equipamentos de supermercados, prémio do casino, crédito, fábrica de automóveis, casas pré-fabricadas, equipamentos de estação de serviço. 1988, o jogo, Portugal. E depois, a nível de peças, tem então... Portanto, aqui foi onde entraram aqueles autocolantes que estavam ali. Portanto, à boa maneira dos hotéis e companhia dos monopólios, aqui as casas que estão a precisar de um bocadinho de cola. Eu depois, naturalmente, vou restaurar isso. Aqui estações de serviço. Aqui uma tenda qualquer de venda, de um quiosque de venda de coisas. Letras, estão na moda, de 5.000 contos. Ao completar uma volta, o empresário pagará ao banco esta letra no valor de 5.000 contos relativo ao crédito. Banco Internacional, 100, Banco Internacional 1.000, Banco Internacional 5.000. Alguns peões, eu tenho ideia que ele me disse que não estavam completos, mas isso não é difícil arranjar, outros são peões normais de jogos tipo da Majora. Informações diversas, leilão, título de participação da companhia de seguros, leilão, título de propriedade dos terrenos anexos à Vila Lara, Vila Verde, informação do comércio externo. A Europa quer importar produtos portugueses e vai pagar 6.000 contos a cada contentor, mas não quer os produtos da sua fábrica. Se você quiser aproveitar esta oferta, terá de comprar 5 contentores noutra fábrica e exportar a mercadoria. Antes de exportar, primeiro até conhece. Isto parece um incentivo a enganar a Europa, não sei. Estou aqui a detectar um certo padrão comportamental típico. Fábricas de casas pré-fabricadas, título de uma ação, fábrica de equipamentos de estações de serviços, automóveis, equipamentos e supermercados. E a famosa cassete, que não tem qualquer identificação, ainda tem aqui um sleevezinho de plástico, mas isto eu não vou abrir agora. Mas portanto a cassete é completamente preta no outro jogo que eu comprei também, pelas fotos que vi. E pronto, e portanto é um jogo muito difícil de arranjar. Eu lembrei-me de outra pessoa que entretanto o conseguiu comprar, o Fernando Calheiros, também aqui há dias me contactou e mostrou. Mas não é nada vulgar, portanto se encontrarem, acho que é giro. O meu sonho é criar condições, espaço no museu para poder ter o jogo disponível para estarmos a jogar. Mas pronto, não será ainda na situação atual, porque o espaço não é assim tão grande, mas felizmente ainda nem tínhamos aberto o museu e eu e a Câmara já estávamos a falar das possibilidades de crescimento, portanto não tenho dúvidas que vamos criar condições para que isso um dia aconteça. Muito obrigado ao Gesto Saíça, disse muito, como na altura falámos, este gesto, e portanto será obviamente muito bem conservado e sempre com a preocupação de preservar. Muito obrigado. Uma placa, um PCB vazio, número 27, com agradecimento ao Superfo, ao Don Superfo, com alguns pormenores que eu estou a achar engraçados. Revision 2022, redesenhada em 2020 por uma cloud do Speki.pl, portanto Polónia. O autor é o Klaudiusz Fatla. Eu não sei se ele é polaco, mas ele tem grande proximidade à comunidade polaca, portanto acredito que sim. Está também a fazer algumas coisas relacionadas com a Timex. Os polacos têm uma admiração muito grande, fruto da ligação que houve com o Unipol Brito, o K2086, que era o nosso TC2068. Eu estava-me a rir porque achei piada, tem aqui uma gralha no nome da placa Issue 1, mas o Issue está mal escrito, mas portanto isto só não falha quem não tenta. E portanto, qual é a ideia aqui? É uma construção do Issue 1, se formos a ver, a Paula Silva em Portugal também fez algo assim. Neste caso eles preservaram o desenho não só o posicionamento dos componentes, mas também o desenho das pistas. Não é 100% perfeito, tem algumas imperfeições, eu já discuti com alguns amigos isso, não que eu tenha competência para avaliar uma coisa desse tipo, mas quem é mais da área partilhou isso. Não deixa de ser um trabalho espetacular para quem quer reconstruir um Issue 1, se por algum motivo não consegue aceder a um, porque são bastante caros hoje em dia. Tem aqui até o Dead Crouch, está aqui colado, portanto aquele componente que se coloca para resolver alguns dos problemas com que o computador foi lançado. E portanto isto é algo que é muito interessante. Aqui no papel está o Bill of Materials, ou seja, a lista de componentes necessários para montar o Issue 1.
Mais interessante ainda do que isto vai ser quando brevemente chegar um trabalho que entretanto foi feito, inspirado por este, mas não só, por Mark Smith. E o Mark Smith é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, porque eu lembro-me de quando alguém se queixava que não havia substitutos para as ulas, e assim numas noitadas o Mark Smith, passado uns dias, aparece com o Slam, que é um substituto para a ula, e mesmo para quem não for da área mais técnica, a ula é um dos componentes do Spectre, e quando ele avariava não havia solução, basicamente tinha de sacrificar um outro para tirar esse componente. Desde que o Mark fez isso e outras pessoas apareceram também na mesma altura com substitutos para as ulas, independentemente de são mais baratos ou menos baratos, o que é certo é que há uma solução, e isso a mim é algo que me emociona, que me deixa muito satisfeito, porque é um sinal que as coisas estão a andar no caminho certo. O Mark resolveu fazer não só uma réplica do Issue 1, corrigindo aqui um ou outro detalhe, mas tinha uma réplica, digamos, do que ele chamou o Issue 0. O que é o Issue 0? É um computador que não existiu, houve uns protótipos apenas, que aparecem em alguns folhetos publicitários, e o Mark deu só trabalho, com base nas fotografias que existem, reconstruir o equipamento. Viu-se aflito para arranjar os componentes da época, mas reconstruiu, e aqui há tempos publicou isso num dos grupos ingleses, e houve ali uma grande discussão porque a malta não estava a perceber o que é que aquilo era, até que ele disse a verdade. Eu tive acesso à informação nos bastidores e portanto fui acompanhando com interesse o tema. Uma das placas que o Mark fez, ele vai enviar para o museu, e portanto quando tivermos depois mostrarei também, e obviamente são coisas para depois mais à frente tentar montar para termos completas no museu. Aqui temos uma doação que já aqui estava há bastante tempo, é das mais antigas que estava por anunciar também, do Sr. Mário Sequeira, de Santo António dos Cavaleiros, que nos contactou a certa altura, ou por e-mail ou pelas redes sociais, e que portanto depois fez uma doação de diversos equipamentos. O que é que nós temos aqui? Temos uma calculadora Sinclair, portanto, das pequenas, portanto, tipo Cambridge, concretamente, não é Cambridge por acaso, é uma que parece ser a Cambridge, mas não é. É a Sinclair Scientific, tem o mesmo aspecto estético, mas é um modelo de outra gama até. Made in England, tem uma curiosidade, é que usa a chamada notação polaca, ou seja, Polish Notation, que basicamente significa que as operações são introduzidas por uma ordem diferente do normal. Portanto, não é colocado 2 mais 2 igual, mas sim, primeiro coloca-se, penso que os operadores para que ela faça então os cálculos. E, portanto, foi a primeira parte da doação. Outra parte da doação são um conjunto de rolos de papel térmico para a Timex Sinclair 2040. Eu penso que temos um pack igual a este em exposição neste momento, mas portanto é naturalmente algo extremamente útil e ainda selado, e assim ficará. Depois, um computador, sendo que tem aqui uma curiosidade, e eu até usei partes deste computador nas filmagens dos 40 anos do ZX81. Temos uma expansão de 16 capas de memória com uma particularidade, com o autoclante da Landry. Não tinha visto nenhum. Atenção, desligar o computador antes de colocar ou retirar esta memória. Distribuidores Landry, e depois a morada em Lisboa, e portanto faz parte aqui do computador, e é um pormenor engraçadíssimo. Quanto ao computador, o computador vem numa caixa de cartão, que me parece ser a caixa original. Eu não sei como é que o computador chega às mãos do nosso doador. O computador tem a morada de alguém em Cambridge, que não consigo perceber se é uma pessoa individual ou se é um despachante. Portanto, por questões de confidencialidade não vou estar aqui a mostrar a morada, mas portanto tenho todos os motivos para acreditar que é a caixa com que veio, e foi essa a indicação que recebi.
Além disso, a caixa é 100% ao tamanho. Portanto, isto, eu conheço bem as caixas as Mailer Box, como chamam em Inglaterra, do ZX Spectrum, que são as caixas originais do issue 1, antes de haver aquela caixa preta mais conhecida em Inglaterra, não estou a falar das da Timex em Portugal. E portanto, quero acreditar que isto seja o equivalente de uma Mailer Box do ZX81. Aqui temos em muito boas condições, completamente novo, a parte dos Ferrovit, portanto da caixa de Ferrovit. E depois temos então aqui algumas coisas. Vinha com um transformador que portanto não pode ser deste computador, porque tem a ficha do ZX Spectrum e é o modelo 1400, portanto isto será de um ZX Spectrum. Agora, o computador em si está em muito boas condições, vem com aquele teclado tipo drop-in que já conhecíamos, portanto que dá um bocadinho uma experiência tátil melhor de utilização do teclado do ZX81. É um ZX81 inglês e é o manual em português. Este manual eu também o utilizei então nas filmagens. Portanto, o manual diz atrás Sinclair Research Limited, com a morada, e depois representada em Portugal por Landry Engenheiros e Consultores, Engenheiros Consultores Limitada, Coelho da Rocha, Lisboa. Aqui, portanto, é a tradução do manual, prefácio à primeira edição. Foram feitos 10.000 exemplares desta primeira edição. E depois lá está aquela mensagem do prefácio feita pelo Carlos Maia Nogueira, em que eles explicam a dificuldade que foi fazer esta obra e a dificuldade de traduzir muitos dos vocábulos mesmo da própria linguagem. Portanto, eles tentam aqui fazer uma explicação por causa de pessoas que não conheçam a língua inglesa, que não conhecessem. Os capítulos têm sempre aqui uma imagem muito apelativa, a qualidade de impressão é muito boa. Portanto, é um manual muito impressionante mesmo, este manual do ZX81 que foi lançado pela Landry. E, portanto, o meu muito obrigado por mais esta doação que irá incorporar o espólio do museu. Trago-vos agora um cartão perfurado. Quem já teve a oportunidade de ir ao Museu Novo sabe que, entre muitas outras coisas, temos lá também um exemplar de um cartão perfurado para mostrar também uma forma de dar ordens e de armazenar, digamos, neste caso programação, para um computador há muitos anos atrás. Não é do meu tempo, eu não usei cartões perfurados, lembro-me da minha mãe referir que na universidade os utilizavam. Aqui apareceu recentemente uma pessoa na comunidade online, o Paulo Ferreira, de Almada, que encontrou um conjunto de cartões perfurados, mas tem uma particularidade que eu achei muito gira e, portanto, perguntei se me podia vender ou oferecer um, e o Paulo fez a doação para o museu. É que este cartão perfurado, que diz P350 Data Systems, diz também uma coisa, diz Regis Conta Sistemas Philips. Portanto, a Regis Conta é uma empresa mítica portuguesa, muito as pessoas recordar-se-ão por causa da publicidade com aquela personagem de fato preto, e portanto, sendo um ícone também de muitas pessoas ligadas à tecnologia, eu achei que era mais giro substituir o cartão que estava no museu por um da Regis Conta, e portanto este vai para lá, e portanto o meu muito obrigado ao Paulo Ferreira. Do norte do país, do Sérgio Borges, um donativo. O Sérgio é um amigo com quem eu costumo falar dos temas de museologia, de tecnologia e da tecnologia em Portugal, e ele enviou-me uma foto de uma coisa aqui de uma revista que me chamou a atenção e depois decidiu oferecer ao museu. Refiro-me à revista Seleções da Rádio, número 180, junho 1979. Recorde, 79, ainda nem o ZX80 tinha sido lançado, é o ano do MK14, a primeira experiência das empresas da Sinclair nesta área. Portanto, obviamente, havia muito pouca coisa ainda a ser falada de computadores, pelo menos em casa das pessoas não o seriam falado.
É, no entanto, uma revista, um número muito focado no tema também da computação. O artigo de capa, portanto, a referência à capa é um computador IBM, sistema 32 ao serviço do SEC, seleções da rádio. E o artigo seguinte, breves notas sobre a constituição e o funcionamento de um computador. O que me chamou a atenção não foi nada disto. Curiosamente, uma publicidade aqui da Digi, Indústria e Comércio de Eletrónica, Lisboa, onde apresentam uma consola, Programmable Video Game. Eu estava a tentar ver se tinha aqui o nome da consola, não o vejo e portanto eu não identifico neste momento qual é, mas é uma que permite meter também cartuchos. O que me chamou a atenção foi esta publicidade. Sensacional. Um multímetro digital Sinclair por preço tão reduzido. É o modelo PDM-35 que utiliza uma carcaça de calculadora de um dos modelos das calculadoras Oxford, da Sinclair, e, portanto, a demonstração de que isto não foi uma coisa apenas em Inglaterra, mas também em Portugal. A Eletroquipo, em Lisboa, era uma das empresas, pelo menos, que anunciava e vendia este multímetro que está também disponível no museu. Muito obrigado ao Sérgio. Aqui temos uma interface. Eu já a tinha no museu. É uma interface bastante incomum, portuguesa, da JG Componentes, o Monitor Slot. O Monitor Slot permite basicamente tirar um sinal de vídeo composto, ou seja, o que permite ligar uma SCART, por exemplo, para não ter de estar a sintonizar o canal do Spectrum como antigamente. Até porque as televisões novas, muitas vezes, a qualidade de sintonia delas não é a mesma que era há uns anos, já para não falar que algumas até podem já nem sintonizar canais analógicos e só digitais. Esta interface, portanto, foi o André Leão que identificou que estava à venda. Ele anda à procura de uma para ele e mesmo assim teve a generosidade de me dar, digamos, preferência nisto. Eu contactei o vendedor, foi extremamente simpático, ficou de vir também visitar o museu entretanto, adquiri a interface. Isto fez-me pensar numa coisa que é, esta interface é extremamente útil para quem não quer pegar numa chave de fendas ou num ferro de soldar e fazer uma coisa tão simples como a adaptação para o sinal do Spectrum ser então de vídeo composto. Por muito simples que seja, obrigar a pegar num alicate, num ferro de soldar. E nem todas as pessoas querem fazer isso. E muitas vezes temos pessoas que vão ter connosco ao museu a pedir ajuda para ensaiar um Spectrum e tudo isso. Fruto disso mesmo, o meu amigo Álvaro Lopes está neste momento a fazer aí um protótipo de uma coisa que eu espero que a gente possa vir a disponibilizar no museu para quem quiser naturalmente adquirir e também como forma de ajudar o museu, claro. Mas, portanto, uma pequena interface que faça não só isto, mas que facilite a vida a quem quer ensaiar aquele Spectrum que lá tem, mas não quer estar com grandes alterações ou não quer estar a mandar o computador para fora, se ele tiver a funcionar e não precisar de membrana, que é muito pouco provável. Mas, de qualquer maneira, parece-me que pode ser um projeto interessante e, portanto, vamos ver se ele vê a luz do dia. Muito obrigado ao vendedor, muito obrigado ao André. E portanto esta vai para a bancada de trabalho depois de eu verificar se está a funcionar, mas portanto vai para a nossa bancada de trabalho no museu precisamente para permitir ensaiar computadores que nos levem lá. Portanto, muito obrigado. Não se esqueçam, por favor, de subscrever o nosso canal, se ainda não o fizeram. Se acharem que tem pertinência, partilhem pelos vossos amigos e peçam-lhes também o mesmo. E se puderem fazer um like no vídeo, ajuda a ganhar mais visibilidade. Obrigado. E pronto, o primeiro capítulo deste conjunto especial está feito. Esperamos que tenham gostado. E até ao próximo episódio.